Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E dessa vez com uma carinha um pouquinho especial, porque hoje, no dia 12 de julho, se comemora o Dia Nacional do Produtor de Leite. Então, de antemão, eu já queria deixar os parabéns a vocês que nos acompanham aqui pelo site Notícias Agrícolas, nas nossas redes sociais, que fazem parte dessa cadeia de produção que é tão resiliente e tão importante e tão presente no Brasil, como é a cadeia de produção de leite. Só para citar um dado, para quem não faz parte dessa cadeia produtiva, mas para entender o peso da produção leiteira no Brasil, de acordo com dados do IBGE, 99% dos municípios brasileiros contam com produção de leite, seja ela pequena, média ou grande, de grande escala. Praticamente todos os municípios do país contam com a produção de leite. Então, fica aqui em meu nome, em nome de toda a equipe do Notícias Agrícolas, os parabéns a vocês, produtores de leite. E hoje, então, para trazer um debate a respeito da atual situação dessa cadeia produtiva que é de suma importância para o Brasil, eu estou aqui com duas pessoas que vão trazer visões aí, então, de suas diferentes regiões. Estou aqui com o Armando Carvalho, que é vice-presidente da Castrolanda, lá no Paraná, uma importantíssima bacia leiteira e uma importantíssima cooperativa também, então, que lida também com a área de pecuária leiteira, e também com o Diogo Oliveira, que é fundador do canal DNA do Leite, também produtor de leite. Os dois são, né, produtores de leite, isso é muito importante a gente frisar. E o Diogo traz essa questão da difusão da informação, então, a respeito da cadeia leiteira para o público em geral. Sejam muito bem-vindos e parabéns pelo Dia do Produtor de Leite. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, Armando e Diogo, né? Vou jogar a pergunta para os dois. Vamos aí, então, em ordem alfabética, começando, então, pelo Armando. Armando, a gente tem um cenário e que não dá para deixar de falar nisso, apesar da gente ser um canal aqui que a gente fala diretamente com o produtor rural, seja ele de qual área for, mas esses produtores também são consumidores, também vão ao supermercado, também fazem compras, e também assistem televisão, também consomem outros meios de comunicação. E se vê falando muito a respeito do preço do leite nas gôndolas, em alguns locais atingindo patamares, o leite UHT, né, o leite de caixinha, atingindo 7, 8, até 10 reais, dependendo da localização. Como que você vê essa situação? O que levou os preços lá na gôndola do supermercado a explodirem dessa maneira? Então, eu compartilho, assim, da mesma opinião que o Diogo expôs agora de pouco, que a gente estava fazendo o nosso briefing aí antes, né? Eu também tenho essa mesma leitura do mercado. Então, o produtor, por um bom período, né, viu os custos deles crescerem, insumos, né, combustíveis. Aqui no sul, a gente teve o advento da seca em muitas regiões no ano passado, no oeste e sudoeste do meu estado, aqui no Paraná. Muita gente perdeu a safra de verão do ano passado. O oeste de Santa Catarina sofreu muito. Rio Grande do Sul sofreu com seca. Então, esses produtores, hoje, eles tiveram mais dificuldade do que a minha região aqui. Então, lá se tem menos oferta. Nessa época do ano, a gente teria uma safra do sul chegando, que não está acontecendo. Então, tudo isso está fazendo com que a oferta seja menor, né? Por outro lado, também a arroba valorizada, preço de leite naquela época também desvalorizado, fez com que as pessoas diminuíssem os plantéis, né? E assim, eu acho que agora a gente está colhendo o que foi plantado lá atrás. Então, quando não existia perspectiva nenhuma, o produtor se viu obrigado a, muitas vezes, diminuir o plantel dele, abater essas vacas para honrar alguns compromissos. E agora o que aconteceu é que assim, a informação que a gente tem aqui, que a nível de Brasil, a produção é 10% menor, né? Então, essa baixa oferta, né, de matéria-prima no campo aí fez com que os preços tomassem patamares nunca vistos antes, né? E assim, outra coisa que também está corroborando para que esse cenário aconteça e perdure é que essa mesma estiagem, os nossos vizinhos do sul aqui, Argentina e Uruguai,
que normalmente inundariam o nosso mercado com leite importado, eles não têm oferta, hoje não tem produção para atender o nosso mercado. E, por outro lado, no mercado externo também esse leite está mais caro, né? Então, ele também não é tão competitivo hoje. Então, tem tudo isso aí que eu acho que está fazendo com que a gente chegue nesses preços assim. E, assim, bens a Deus que chegou esse preço, né? Porque eu não sei como que muitos produtores se manteriam na atividade com preços como antes, né? E, Diogo, passando a bola para você agora, né? A gente tendo ainda esse assunto do preço na gôndola dos supermercados chegando a esse patamar, o Armando ele trouxe um pouco desse histórico, né? Que a gente vem desde o ano passado, pelo menos, né, caminhando com esses custos de produção em alta e extrapolando a questão do leite, a gente vê isso acontecendo para toda a produção de proteína animal, né? De uma forma generalizada, algumas sofrendo mais, algumas sofrendo um pouco menos. A pecuária leiteira ela tem um ciclo mais longo, é um ciclo diferenciado, né, de algumas outras criações, então também isso acaba influenciando. E, Diogo, eu queria saber de você, tendo esses patamares de preço agora, atualmente na gôndola do supermercado, a gente tem um preço que é pago no campo, a gente tem um preço que é pago no mercado spot. Mas olhando lá na frente, na ponta consumidora, há algum receio da cadeia produtiva de repente, haver uma retração do consumo? Qual que é? Existe esse temor dentro da cadeia produtiva do leite? Então, Letícia, na verdade, se a gente observar, o mercado ele é baseado na lei da oferta e da demanda, né? Quando a gente desbalanceia de um lado ou de outro, né? E nesse cenário atual a gente tem uma oferta menor do que a demanda, há um desequilíbrio e, por conseguinte, uma elevação desses preços. Como o Armando muito bem colocou, né, a gente tem todo um histórico, né, você também reforçou, né, a gente vem, né, de um cenário, nos últimos 2 anos em especial, com muita pressão no custo de produção. E nós reduzimos a oferta e reduzimos também a demanda. Só que o ano passado, a redução da oferta ela foi maior do que a da demanda. E, por conseguinte, os preços pagos ao produtor se tornaram mais baixos, pressionando as margens desse produtor, que muitas das vezes teve que utilizar daquilo que ele tem liquidez na propriedade, que é venda de animais para conseguir custear, né, a sua operação. Não é nem garantir margens na atividade, mas custear o seu fluxo de caixa mensal. Nesse cenário, com essa disparada agora e essa inversão, né, a oferta, como o Armando colocou, o primeiro trimestre de 2022 comparado com o primeiro semestre de 2021, a gente teve uma retração na média do Brasil de 10,3% em volume. Então, isso é muito representativo para o mercado. E, naturalmente, os preços se elevaram, porém, o produtor de leite hoje, ele, na verdade, ele não está nesse cenário ganhando dinheiro. Na verdade, ele está cobrindo os prejuízos até o momento, e até por isso, né, o produtor ele é muito responsivo a preço, e nesse cenário atual, os preços se elevaram e não houve um aumento significativo da oferta, pelo menos até o momento. Quando a gente fala do consumidor final, né, e aí falando do preço de gôndola, realmente, a gente vê preços aí, como você disse, na casa dos seus R$7, R$8, né, que não é uma realidade de preço do produtor, né, diga-se de passagem, a gente sabe que dentro para o leite chegar até o consumidor, ele passa pelo processamento industrial, que o Armando com certeza conhece bem também, né, ele passa por essa parte da distribuição para o atacado e para o varejo, e nesse sentido, né, cada um tem a sua parte das margens. O ano passado, a indústria também foi muito pressionada, né, assim como os produtores, e o varejo ficou protegido. E esse ano, né, o que a gente vê nesse cenário é uma maneira também da indústria se posicionar perante o mercado para também sobreviver, né, porque todo mundo também precisa de margem. Pensando no consumidor final, né, a gente pode sim ter um efeito de reequilíbrio, sim. Nós não conseguimos mensurar isso, né? A gente sabe que o poder de consumo, né, do consumidor está limitado. Nós estamos num cenário, nos últimos 2 anos, de uma inflação bastante elevada. Isso não é característica específica do Brasil, mas falando em específico aqui, a gente está limitado.
e isso pode sim ter um efeito. Qual é o tamanho? Nós não sabemos, mas o mercado o tempo todo ele vai estar buscando esse equilíbrio, né? E pode ser que esse equilíbrio não seja os R$8, os R$7, mas também não será mais, acredito eu, os R$4, os R$4,50, como normalmente estava acostumado, porque senão isso novamente inviabiliza a produção de leite e lá na frente volta novamente uma disparada de preço, e isso não é bom nem para o produtor, nem para o consumidor no final, né? Certo, e você tocou nesse assunto, né, realmente das margens de produção, e sempre quando eu faço entrevistas aqui no Notícias Agrícolas com analistas, e a gente fala, né, do pagamento do mês referente ao leite captado no mês anterior, e que pelo menos há 4 meses esse pagamento do leite no campo ele vem subindo de valor, né, esse leite pago ao produtor, mas isso não significa necessariamente que o produtor está tendo margem, né? Quem vê ali o leite na gôndola custando R$7 ou R$8, né, o consumidor comum que não acompanha, que não tem os detalhes de como que funciona esse mercado, do que tem por trás da produção, né, do que está ali na caixinha, acha que, como diz o ditado, né, o produtor de leite está lavando a égua, né? Ou, exato, perdoe o trocadilho infame, lavando a vaca. Mas não é muito assim que funciona. Só para posicionar quem está nos assistindo, eu estou aqui com uma informação do CPEA, que faz uma média aí dos preços nas principais bacias produtoras de leite aqui no Brasil, e o pagamento realizado no mês de junho agora, que foi o pagamento mais recente, referente ao leite captado no mês de maio, a média Brasil ficou aí em torno de R$ 2,68 por litro, é um aumento de mais de 5% em referência ao pagamento do mês anterior, e desde janeiro é um aumento de mais de 20%. Mas aí jogo para o Armando. A questão da margem, Armando, ainda mais você que trabalha, né, que está aí à frente de uma cooperativa que é tão representativa e que é tão importante aí na região. Como é que fica a margem do produtor nesses casos? A gente tem um custo de produção muito em alta, tem esse preço subindo também, mas a conta ela está fechando ou está fechando apertado, ou o produtor está no prejuízo? Como que a gente está vendo esse caminhar? Assim, vou falar um pouco do nosso sistema aqui, né? Que é o sistema Pool, onde a gente abrange, são 3 cooperativas sócias, Castrolanda, Frisia e Capal, mais 2 fornecedoras, num total de 2.500.000 litros por dia. O nosso sistema também, ele usa para precificar o produtor CPEA, é a média CPEA do Paraná, São Paulo e Minas, e mais alguns bônus que compõem o nosso preço ao produtor. A gente vem tendo muita dificuldade de fazer essa oferta de preço à nossa base de produtores, que são 850 produtores, que produzem esses 2.500.000 litros, para manter essa base nossa coesa. Porque, assim, num determinado momento, o mercado, não spot, mas de outros laticínios, os concorrentes, eles foram muito agressivos ao mercado. Mas esses mesmos laticínios foram os que pisaram desculpe também o trocadilho, pisaram no pescoço do produtor lá no verão passado. Então, essa pressão fez com que a gente também elevasse o nosso preço e tentasse acompanhar esse mercado, porque a gente tem que acompanhar, né? Tem que ir ao mercado. Mas, assim, nesse exato momento, eu acho que o produtor está começando a, digamos, tirar o nariz para fora d'água. Está começando a respirar, né? Eu acho que, por um bom período, vamos falar assim, num cenário de alguns meses atrás, aí, na saída do verão, né? A gente tinha preços muito menores, como vocês colocaram ali, em percentuais. Isso aí fazia com que muita gente não conseguisse pagar as contas, né? O que aconteceu a nível do Brasil, e muita gente pressionada com custos elevados, combustíveis, fertilizantes e assim por diante, né? E agora o produtor, pelo menos assim, houve uma alta no preço, claro. Não quer dizer que ele está lavando a vaca, como você colocou, mas eu acho que agora ele está começando a ter perspectiva de futuro. Agora, a grande incógnita que a gente assim, fica olhando para esse cenário é saber aonde está o ponto de equilíbrio. Qual seria um preço razoável para a gente conseguir levar um cenário mais de sustentabilidade para um período mais longo? Aí é difícil, né? E ainda falando do mercado de leite, daí, putz, é só palpite.
Mas, assim, a minha, assim, uma conta de padeiro, numa conta, assim, simplista, um leite de 5,50 na gôndola e um produtor a 3 e alguma coisa, eu acho que todo mundo na cadeia ganharia dinheiro. A indústria ganharia, a varejo ganharia e o produtor se manteria vivo. Claro, que depois desse desarranjo que a pandemia trouxe para toda a economia, não sei aonde vão parar né? Depois mais uma guerra ainda para impactar os custos de fertilizante, não sei onde que o produtor vai achar esse ponto de equilíbrio, mas que está apertado, tá. Esse cenário agora, momentaneamente, o produtor está tirando o nariz para fora d'água, né? Está começando a respirar, na minha opinião. O Armando está falando, então, só para lembrar, você está falando do Paraná. Diogo, você que está em Minas Gerais, né, que fica entre Poços de Caldas e a outra cidade é... Carmo do Cajuru. Carmo do Cajuru. Qual que é a realidade de preço aí em Minas? Como que, pensando nessa mesma conta de padeiro que o Armando fez, né, de pensar nessa relação do leite na gôndola e o leite ao produtor, como que seria essa correlação para que todos aí tivessem sua margem e conseguissem continuar ganhando dinheiro e tendo sua atividade, trabalhando tranquilamente? Então, na verdade, não diverge muito a realidade relatada pelo Armando aí daqui de Minas Gerais. Nós temos aí, hoje, os produtores com a remuneração atual, na casa dos seus R$3, R$3,10, que são os preços que a gente vê aí circulando na região, sim conseguindo compor o seu fluxo de caixa, mas nós não podemos olhar para um mês em específico e achar que isso resolve todos os problemas, Eu sou uma pessoa que trabalho muito com a parte de gestão de propriedades, trabalho com essa parte estratégica. Eu sempre falo muito para o produtor que ele não pode mais se dar ao luxo de não olhar para o negócio dele como uma empresa. Ele precisa fazer gestão, precisa cuidar da sua propriedade como uma empresa. Afinal de contas, o capital empatado que ele tem na sua propriedade, muitas das vezes, é muito, muito maior do que muitas empresas que operam na cidade. Então, nada mais correto de olhar como uma empresa. Então, falar de fluxo de caixa, que é o que o Armando acabou de falar, que está tirando o nariz para fora da água, isso é uma realidade. Nós sabemos que sim, hoje cobre os custos e sim tem uma margem, mas olhando para os meses, esses últimos 3 meses, os últimos 2 em especial, a gente pode dizer que sim, teve uma margem boa. Os outros meses, janeiro, fevereiro e março, o produtor passou no vermelho. Então, assim, quando a gente fala de custo de produção, nós precisamos olhar ao longo de 12 meses. Então, o produtor também, eu acredito que dentro desse cenário, quando ele fala de distribuição, eu acredito sim que o preço de equilíbrio do produtor vai ser na casa aí dos seus R$3,10, que sim vai ser um ponto de equilíbrio, onde o produtor pode ter a sua margem, a indústria sim tem a sua margem, o varejo também. Só que o mercado ele não a gente gostaria muito que ele fosse mais estável, mas o mercado ele é extremamente dinâmico. Então, a gente fala desses números, mas se a gente falar um número médio de 12 meses, talvez possa ser esse. Mas os altos e baixos, a gente sabe que, naturalmente, nesse mercado do leite, em especial, o mercado de UHT, que representa aí um percentual elevado do nosso volume comercializado, a gente sabe que ele muda de preço todos os dias. Então, temos que nós, produtores, estarmos preparados para fazer a gestão do nosso negócio nesse momento, sobretudo, preparar por que vem pela frente, porque a gente espera, de certa forma, que isso possa durar mais tempo, mas nós não sabemos esse tempo, se é 1 mês, se é 2 meses, porque pode sim vir um aumento de oferta, pode ter uma redução da demanda. A gente sabe que hoje o leite em pó, ele está mais competitivo. Hoje, um leite em pó importado, ele chega no cenário nacional aí na casa dos seus 2,60 e poucos, porque o dólar hoje, mesmo com esse dólar um pouco mais elevado, o preço do GDT, que é onde se comercializa no mercado externo, vem caindo. Então, assim, a gente tem que estar preparado como produtor para fazer a gestão do nosso negócio. Eu falo que nós vivemos numa montanha russa, e no momento que a montanha está subindo, que o preço está melhorando, não é hora de sair fazendo loucura, e sim se preparar financeiramente para passar por um momento difícil que a gente sabe que vem mais à frente.
E, Diogo, quando você fala de gestão na propriedade, a gente está falando, e claro, incluindo custos de produção, e o que mais? E também deixar um dado aqui para quem nos acompanha e para vocês, um dado da Embrapa Gado de Leite, que nos últimos 2 anos, o custo de produção para a produção de leite, ele teve um aumento de 62%, isso dentro da porteira, e aí para a ponta consumidora, esse impacto, esse aumento dentro desses 2 anos, foi então de 43% no preço ao consumidor. E aí, Diogo, eu te pergunto, qual é o tipo de gestão que o produtor precisa investir e qual é o tipo de investimento possível nesse momento? Aí essa pergunta é pergunta de R$1 milhão, né? Nesse momento de dificuldade financeira, quais são as melhorias e investimentos possíveis para melhorar essa gestão e para ter aí um desempenho melhor? Perfeito. Muitas das vezes, né, a gente associa gestão a desembolso, a investir financeiramente, né, Letícia? Mas uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar nas propriedades são os processos produtivos, né? Nós precisamos ser eficientes em produzir esse leite. Muitas das vezes, entender que a vaca, né, o animal, ele tem a sua dinâmica. E quando você trabalha eficiência produtiva, você não gasta, né, R$1 com esse animal, mas você respeita a dinâmica produtiva dele, você consegue maximizar resultado. Esse é um ponto, né? Do ponto de vista de estratégia, né? Algo que o leite ainda ele precisa desenvolver mais, as suas estratégias de compra, né? Tanto do farelo de soja quanto do milho, que são 2 insumos principais aí e que representam muito no custo de produção do leite, né? Você ter uma estratégia tanto financeira, você precisa ter caixa para fazer esse tipo de condução e, ao mesmo tempo, acompanhar o mercado. A Carla Mendes, ela sabe, diariamente eu estou acompanhando o Bom Dia Agro para ter notícias desse mercado e buscar o melhor momento para tomar decisão, tanto para a minha propriedade, quanto para recomendar os produtores que eu me relaciono. Então, assim, nós precisamos olhar para o nosso negócio como empresa. E empresa ela precisa ter o cuidado com os seus custos e não significa, muitas das vezes, reduzir custos. Porque o produtor ele tem essa visão de falar, não, tem que cortar isso, cortar aquilo. Não, você precisa melhorar a sua eficiência produtiva para você otimizar a sua produção e ter melhor resultado financeiro. Esse tem que ser o objetivo. Não é sair cortando custos que vai resolver o problema. Sim, buscando eficiência, buscando uma consultoria técnica. Eu sempre defendo muito isso, porque a consultoria ela está ali para te trazer resultado, não simplesmente para ir lá fazer um trabalho, virar as costas e ir para casa. Eu trabalho muito com essa consultoria focada no resultado, porque se o produtor ganha, o consultor, barato e caro, é uma questão muito relativa, né? Ele está investindo numa consultoria para ter retorno. Então, que busque a consultoria, seja onde for, seja no local que estiver, porque isso é investimento, mas faça a sua parte, porque o resultado acontece. Até porque, às vezes, como você falou, né, do produtor pensar na melhoria da produtividade, pensar e associar logo isso com desembolso de dinheiro, desembolso financeiro. Às vezes ele até tem ali um dinheiro para investir na propriedade, mas está focando esse dinheiro, às vezes, naquela direção errada, né, Diogo? Às vezes tem algo ali que precisa ser melhorado, que o produtor precisa virar a chavinha, mudar ali o ponto de vista dele, e é justamente, então, com o apoio técnico que ele consegue. Armando, você nos ouve? Sim, eu tive uma pequena queda aí, perdi um pouquinho da fala do Diogo, mas estou ok de volta aqui. Opa, vamos lá. Armando, o Diogo ele falava um pouco sobre gestão, né? Sobre a importância de se ter uma boa gestão da porteira para dentro, que isso não necessariamente significa desembolsar aí rios de dinheiro. Às vezes você tendo aí um apoio técnico, né? Investindo nisso para poder ali apontar questões de eficiência de produção relacionadas à dinâmica dos animais, enfim, entre outros fatores, você consegue ali obter um rendimento melhor, obter uma produtividade melhor. E aí, Armando, eu te pergunto outra coisa, tendo em vista todo esse cenário, né, de preços e de custos de produção, queria que você me explicasse um pouquinho esses 2 pontos, né? Como que são formados os custos de produção, o que tem pesado mais
nos últimos tempos, e a gente teve, lógico, esse rebuliço de preço de grãos, de preço de fertilizante, né? Então, o que pode estar pesando mais aí no bolso do produtor de leite e como é que se forma o preço do leite em si que é pago, então, ao produtor? Bom, o que eu posso te dizer assim, na minha opinião, o que impacta de forma assim global todos os produtores é o custo dos grãos, né? Estamos falando de milho e farelo de soja, que são os principais componentes das rações. Eu acho que isso aí subiu muito, né? Por outro lado, também minerais, são todos dolarizados, são muitas matérias-primas importadas, então tudo ficou mais escasso e mais caro também. Isso impacta todo mundo, digamos, independente do sistema de produção, porque por mais extensivo que seja, ele ainda sempre vai ter alguma suplementação para esses animais. Um sistema mais intensivo, eu acho que daí, por outro lado, o custo de produção de forragem armazenada, né, silagens, assim, feno, todo subiu, todo teve impacto. Maquinário subiu muito, né? Máquinas, vamos falar, fertilizantes, defensivos, então o custo de produção, combustíveis também, que impacta muito a produção, quanto mais intensiva ela tudo subiu. Mas uma coisa assim que eu acho é que na crise nós nos tornamos melhores, nós evoluímos, porque assim, quem passa por um momento de dificuldade, ele passa melhor, ele aprende com aquilo. Então o produtor de leite, ele é muito resiliente, ele é um lutador, é um guerreiro. Então, quanto você vai perdurando na atividade, vai perenizando na atividade, você vai ficando mais calejado e vai aprendendo, de tanto apanhar. Vai aprendendo e vai se tornando melhor. E assim, gestão, na nossa opinião aqui, por outro lado, não é investimento. Ela é economia, porque quando você coloca R$ 1 num determinado negócio dentro de uma propriedade, e você consegue multiplicar isso, você está gerando margem. Então, assim, por outro lado, você começa a gastar com mais racionalidade, né? Apostar as fichas no que é realmente essencial, no que realmente está te dando retorno, porque essa é a outra grande sacada, é o cara colocar a ficha no lugar certo, colocar o dinheiro no lugar certo, aonde vai dar o pulo, né? Então, são muitas coisas assim que a gente... como o Diogo colocou, gestão é primordial para a gente se manter na atividade, independente da escala, independente do tipo de exploração. Então, eu acho que gestão é o ponto de partida. O cara tem que saber os dados zootécnicos, tem que saber os números financeiros dele, tem que saber o fluxo, como é que está, como é que as contas estão fechando. E, assim, tirar leite é um negócio complexo, mas é apaixonante, né? Só quem está no negócio mesmo para dizer, poxa, esses caras são loucos. Não, é porque a gente gosta mesmo que faz, né? E Armando, pensando na formação do preço do leite, né? A gente tem essa formação da cesta dos custos de produção, que engloba tudo isso, desde a parte de combustíveis, a parte de fertilizantes, minerais, concentrado, enfim, né? O volumoso, a gente tem toda essa gama. E que parece que tudo subiu, né? Não tem, cada dia um 7-1 diferente, não tem uma folga. Sim. Né? Agora que a gente parece que está vendo uma certa janela aí com a colheita do milho safrinha, parece que está dando uma janelinha boa de compra ali, né? Mas aí também o produtor ele tem que ter o dinheiro para comprar e o lugar para estocar, né, esse milho. E Armando, continuando, né, retomando o que eu fiz a pergunta anterior, como que é formado, então, esse preço do leite que é pago ao produtor, para que a gente consiga entender, quem aí está nos assistindo também consiga acompanhar e até levar isso, multiplicar essa informação para quem faz essas críticas, que fala que o leite lá na gôndola está caríssimo, o produtor aí deve estar ganhando milhões de reais andando de Mercedes, andando de jatinho, né? Pois olha, o preço pago ao produtor é como o Diogo colocou anteriormente, é oferta e demanda. Então o preço varia, não se leva em consideração o custo do produtor. Então muitas vezes esse preço pode ser menor do que o custo e muitas vezes pode ser maior, depende da oferta, né? O que cabe a cada um é fazer a gestão do seu custo, né? Assim, de uma forma pragmática e colocando para você assim, metade do nosso custo, ou em alguns casos até um pouco mais,
55%, 60%, depende da característica de cada propriedade, o custo é a alimentação dos animais. Desse valor, uns 40% vai ser aquisição de concentrados, né, de grãos e minerais, aditivos. O restante são os volumosos, mas também varia de acordo com cada propriedade. Mais uns 10% desse custo, mão de obra, combustíveis, né? Também tem combustível dentro da forragem, porque para você fazer a forragem você também usa combustível, mas o dia a dia da fazenda também consome combustível. Mas assim, que nem o Diogo colocou lá, o preço do leite é oferta e demanda. Então, quando está apertada a oferta e tem demanda, o preço sobe, né? É o que está acontecendo agora. Se for o contrário, lastimamos, mas o preço baixa. É assim que acontece. Por isso, daí, fazer o dever de casa e enxugar cada vez mais o seu custo para conseguir passar por esse momento difícil. Ser cada vez mais eficiente, né? Produzir mais com menos. Esse é o lema. Diogo, jogo a bola para você. Pensando, então, nessas circunstâncias que a gente encontra a cadeia de produção de leite nesse momento, e como o Armando disse, né, o produtor de leite, assim como todo produtor rural, né, a gente sempre ressalta isso aqui no Notícias Agrícolas, que o produtor rural, independente aí da área que ele atua, o produtor ele é muito resiliente, né, porque ele tem ele opera com uma indústria a céu aberto, ele depende aí de São Pedro fazer chover, de São Pedro fazer parar de chover, né, de mandar sol, mandar um pouquinho a temperatura ali, dependendo da região, numa média X, uma média Y. E eu queria que você deixasse, então, Diogo, nesse Dia Nacional do Produtor de Leite, um recado, então, a todos os produtores de leite do nosso país, assim como você que trabalha na atividade. O que eu posso falar, né? Não é à toa que eu sou responsável pelo canal DNA do Leite. Né? Para mim, produtor, todas as pessoas que têm uma conexão com o leite, ele tem o DNA do leite. Né? Nós somos realmente apaixonados pelo aquilo que nós fazemos. Nós sabemos que a produção de leite ela acontece 365 dias no ano. Né? E é uma atividade, sim, laboriosa, porque o gado de corte você pode, às vezes, se flexibilizar, a lavoura você não precisa estar lá todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia, mas o leite, a vaca, você não pode falar para ela, falar assim, ô vaca, hoje eu não vou tirar o seu leite. Você não tem essa opção. Então, para realmente trabalhar na atividade leiteira, nós somos verdadeiros apaixonados pelo aquilo que fazemos. Né? Gostar dos animais, isso não tem a mínima dúvida. Como é prazeroso a gente estar no campo, a gente estar com os animais. Agora, precisamos também, como nós somos produtores, né, preservar a nossa atividade e gerar sustentabilidade para que ela possa durar para as próximas gerações. E, para isso, nós não temos outro caminho a não ser olhar nosso negócio como uma empresa, trazer, sim, consultoria, trazer tecnologia, mas tecnologia que dê resultado, como disse o Armando. Nós precisamos de ter resultado, nós precisamos olhar para o nosso negócio, porque não existe mais na atividade leiteira coisa de R$1.000, R$2.000. Tudo hoje é 10, 20, 30, 50, 100 mil reais. Então, o dinheiro não aceita desaforo. Então, que a gente se torne cada vez mais profissionais em produzir leite, porque a nossa missão é bonita demais, é nobre demais, e a gente está todo dia na mesa de cada uma das famílias desse nosso Brasil. Que a gente consiga sempre permanecer e cada vez mais ter orgulho do que nós fazemos aí no nosso dia a dia, 365 dias no ano. E jogo de volta agora para o Armando. Armando, tá me ouvindo direitinho por aí? Perfeito. Chegou a tempo, Armando. Eu queria, assim como eu pedi para o Diogo, eu queria que você, assim, como sendo, né, um produtor de leite e ocupando aí um cargo de liderança na cooperativa, que deixasse então um recado, né, em especial hoje, que é o Dia Nacional do Produtor de Leite, para o pessoal aí que está, como disse o Diogo, 365 dias por ano aqui, ó, na labuta aí na atividade. Pois então, o que eu posso te dizer? Eu acho assim que, muito no encontro que o Diogo colocou aí, é muito importante nós nos mantermos resilientes, firmes, né? Aproveitar esse momento com essa margem, criar uma gordura para
como diz assim, ninguém sabe o que vai acontecer depois, mas tudo é cíclico, né? Então essa situação não vai perdurar por muito tempo, eu acredito, que depois da bonança vem a tempestade, depois da tempestade vem a bonança, é assim que as coisas acontecem. E olhar para dentro da atividade, se tornar cada vez mais eficiente, se preparar para um momento de aperto novamente, né? E aproveitar esse momento agora para fazer caixa, né? Fazer, digamos, se preparar para um futuro diferente, né? Pagar as contas, dever menos, um cenário de juro mais alto também, né? Também isso aí também corrói margem, é mais difícil de investir. Então, acho que são esses pontos assim que eu acho que eu levaria em conta, assim, e se eu pudesse dar um conselho a algum produtor que chegasse e me perguntasse o que eu acho, são esses pontos que eu colocaria. Certo. Armando e Diogo, muito obrigada pela presença de vocês nesse dia que é tão especial e trazendo, né, essa mensagem, então, explicando tudo o que está acontecendo, trazendo essa visão de mercado. Mas não só isso, né? Nem só de notícias ruins se vive o mercado. A gente trazer, então, esse pensamento, né, de soluções para tentar melhorar a eficiência da porteira para dentro, isso é muito importante. Apontar o problema não resolve muita coisa, né? A gente precisa, então, pensar soluções e democratizar, né, essas alternativas todas aí, então, para que todos os produtores tenham a chance de melhorar na atividade. Meus parabéns a vocês pelo Dia, então, Nacional do Produtor de Leite. Muito obrigada. Muito obrigado, Letícia. Gratidão Muito obrigado. a vocês. Um abraço a todos aí que nos acompanharam e vão nos acompanhar, né? Parabéns e que orgulho que nós temos de ser produtor de leite e poder estar aqui, de alguma forma, representando milhares e milhares aí esparramados pelo Brasil afora. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade aí de falar sobre, como diz, esse momento que a nossa atividade está vivendo, né? E, digamos, deixar mais claro, né, que esse leite a R$7 no mercado não somos nós que estamos levando todo esse, né? Todos nós produtores estamos levando todo esse, como diz, essa margem para casa, né? Não está ficando no nosso bolso, mas que estamos aqui, que trabalhamos duro, são 365 dias por ano. No meu caso, que são 3 ordenhas, é o dia inteiro, é trator andando o dia inteiro, é funcionários, são pessoas envolvidas, é veterinário, é energia elétrica, não pode faltar. Então, só vivendo o dia a dia de uma propriedade de leite que você vai entender o que é tirar leite, né? Mas isso nós produtores sabemos, né, Edson? Exatamente. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Estivemos aqui, portanto, com o Armando Carvalho, que é vice-presidente da Castrolanda, cooperativa lá no Paraná, e o Diogo Oliveira, que é fundador do canal DNA do Leite. Ambos são produtores de leite e estiveram aqui conosco, então, hoje, nesse dia 12 de julho, em que se comemora o Dia Nacional do Produtor de Leite, para a gente trazer um debate mais amplo a respeito desse mercado, dessa atividade, que vem sendo, inclusive, massacrada, né, nas mídias convencionais. A gente vê muitas reportagens, muitas questões envolvendo o preço do leite na gôndola ao consumidor, preço às vezes chegando a R$7, R$8 a caixinha do leite UHT. Mas vale lembrar que nem sempre, né, e assim, na grande maioria dos casos, o produtor ele não está tendo grandes margens de lucro, não. De acordo com informações do CPEA, o pagamento de junho desse ano, né, que foi referente então ao leite captado em maio, né, o pagamento mais recente agora de junho, a média ficou em torno de R$ 2,68 o litro. Isso é um aumento de mais de 5% em relação ao pagamento no mês de maio e um aumento desde janeiro de 20%. Só que isso vem também acompanhado de um aumento nos custos de produção, que vem corroendo as margens de lucro do produtor, ou seja, a gente vê esses preços lá na gôndola do supermercado, mas o produtor ele não vê efetivamente o dinheiro na mão. Segundo o Diogo e o Armando, nesses últimos 2 meses em que os custos de produção deram uma certa arrefecida, não baixaram significativamente, mas deram uma certa arrefecida, o produtor ele conseguiu ter uma margem um pouquinho melhor, mas ainda assim
segue apertado e o mercado extremamente dinâmico. Então, segundo ambos, o importante é trazer a eficiência da porteira para dentro, ter um técnico que dê apoio, que dê suporte, que ajude a direcionar então as melhorias ou talvez até os investimentos dentro da medida do possível, né, em cada área ali da produção de leite, para trazer essa eficiência e trazer esse ganho ao produtor. Observar a questão de fluxo de caixa, de resultados zootécnicos também é muito importante para essa atividade, que o produtor está ali dia a dia, 365 dias por ano, mais de uma vez por dia, às vezes, ali junto dos animais. Então, essas são as dicas, né? Essas são as informações que eles trouxeram. E outro ponto muito importante trazido pelo Diogo é que a gente vê esse preço agora, né, de cerca de R$7, R$8 na gôndola do supermercado, mas, segundo ele, pode ser que haja um ponto de equilíbrio em algum momento nesse mercado, que haja assim uma retração consumidora por causa desse alto preço, e a gente sabe muito bem que o mercado é regido pela lei da oferta e da demanda. Então, se a demanda diminuir e a gente tendo essa oferta menor de leite que fez esses preços subirem, esses preços vão acabar se equalizando, mas segundo o Diogo, leite a cerca de R$4, R$4,50 o litro, não vai ser mais uma realidade que, como a gente costumava ver, né, que era bem comum a gente chegar no supermercado e ver esses preços. Então a gente deve se acostumar aí com a realidade de preços um pouco mais caros na gôndola do supermercado. Eu encerro por aqui. Deixo novamente, em meu nome, Letícia Guimarães, e também de toda a equipe aqui do Notícias Agrícolas, os parabéns a vocês, produtores de leite, que se dedicam a essa atividade que é tão importante e que está presente aí em praticamente todos os municípios brasileiros. Um feliz Dia do Produtor de Leite para vocês. Daqui a pouquinho tem mais informações. E o Notícias Agrícolas, que está há 25 anos ao lado do produtor rural. Até já! Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.